Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Vamos só aguardar aí um pouquinho para o pessoal conseguir entrar, que a gente já dá início, tá bom? E enquanto isso, por gentileza, todo mundo com o microfone e a câmera desligados, para que a gente não tenha nenhum tipo de interrupção na conexão, tá bom? E consiga todo mundo entrar sem problemas. Perfeito, Joana. Pode deixar. Boa live para todos, viu? Bom, gente, aos pouquinhos acho que a gente já pode ir começando. Vocês gostaram do vídeo que eu mandei lá no grupo? Responde lá. Gostei sim, professora. Acho que tem tudo a ver com o que a gente falou ontem, né? A inclusão é isso aí. É todo mundo na mesma situação. Bem bacana. Vou ver se todo dia eu consigo botar alguma coisinha lá para vocês, ou algum vídeo, alguma sugestão, para a gente movimentar um pouco essa chama de conhecimento. Bom, hoje eu não vou falar muito não, porque hoje vai ficar por conta da professora Patrícia. A professora Patrícia, ela é docente da Uniswan, excelente, eu fiquei apaixonada por uma palestra que eu assisti dela, eu tenho certeza que vocês vão amar também. E hoje o nosso horário vai ser totalmente com ela, e espero que vocês gostem. Vou deixar para que ela se apresente, que ela fale, e hoje eu estou aqui como vocês, apenas assistir e aprender. Professora, por favor.
Oi, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Gostaria primeiramente de agradecer o convite à Joana, ao DNA, né, dizer que eu estou muito feliz aqui essa tarde, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, né? Eu acho que em tempos de pandemia, de distanciamento social, a gente precisa ouvir coisa boa, né? E falar sobre os aspectos relacionados à deficiência, eu acho que é sempre uma coisa muito, muito bacana, muito importante, essa troca de um grupo populacional que merece tanto a nossa atenção e que a gente pode fazer tanto por eles, né? Nós aí como educadores físicos. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Todos estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Eu estou te ouvindo bem, professora. Maravilha. Deixa eu então colocar. Vocês se incomodam de assistir assim, dessa maneira, que o slide não fique completamente cheio? Esse é o modo de apresentação? Não, sem problema algum. Eu preciso falar com vocês, assim, que realmente eu me sinto muito estranha dando aula olhando só para o slide. Eu preciso olhar para o chat, eu preciso olhar para a carinha de algum de vocês, porque é uma aula muito fria só ficar olhando para os slides. Então, quando eu deixo nesse modo de apresentação, eu consigo ver a apresentação, eu consigo ver um pouquinho o rostinho de vocês e o chat também. Então, se vocês estão conseguindo ver bem, se vocês não se importarem, eu vou deixar a apresentação assim, pode ser? Claro, com certeza, sem problema algum. Bom, maravilha. Então, como a Joana me apresentou, eu sou professora da Uniswan, sou professora do curso de Educação Física, né, na turma de licenciatura. Eu ministro as disciplinas de Fisiologia do Exercício e Educação Física Inclusiva. E também dou aula no programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação e Desenvolvimento Local. Então, esse programa de pós-graduação é o mestrado e o doutorado, e a gente também está com uma turma agora para abrir na especialização, né, em Educação Física Adaptada e Esporte Adaptado, em que eu vou dar aula também, né? E aí as minhas linhas de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, elas são voltadas para avaliar aspectos fisiológicos de pessoas com deficiência, né? Então, desde pessoas que praticam esporte em nível recreacional, a alto rendimento, e crianças também. E então, hoje a Joana convidou para esse momento aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre a deficiência, sobre alguns conceitos, sobre características. Quando ela me convidou, eu falei, beleza, vamos falar, é para falar um pouquinho sobre cada deficiência? Ela, sim, eu falei, ótimo. Depois eu vi que eu entrei na mó fria, porque deficiência pra caramba, é coisa pra caramba, eu acho que eu não vou ter tempo de falar tudo. Então, a gente vai conversando. Se não der tempo, eu já peço aqui o convite para ela, me convida de novo, Joana, que eu venho e termino de falar, aprofundar um pouquinho mais sobre o que eu tenho para falar, tá? Bom, então, antes de falar exatamente sobre a deficiência, né, sobre os tipos de deficiência, a gente precisa conversar um pouquinho sobre os aspectos epidemiológicos, ou seja, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas, na verdade, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo têm algum tipo de deficiência, né? Então, são pessoas com deficiência. Quando a gente pensa a nível nacional, né, o último censo realizado no Brasil em relação à deficiência aconteceu em 2010. Então, esses são os últimos dados que nós temos, então, esses dados são de 10 anos. E, na ocasião, foi visto que cerca de 45, quase 46 milhões de pessoas tinham deficiência no Brasil, que correspondia a quase 1/4 da população. A gente sabe que esse valor aqui está um tico aumentado, né? Está um pouquinho aumentado em função como algumas perguntas foram feitas, mas esse percentual estima-se que seja em torno aí de 18%, que ainda assim representa um número bastante expressivo de brasileiros.
né? E é independente de como a maneira como a pergunta foi feita para investigar a deficiência, a gente tem que a deficiência visual é aquela mais prevalente, né? Onde nós temos o maior número de brasileiros com alguma condição, né, com uma necessidade especial em termos visuais. E aí, né, eu falei, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo têm deficiência, no Brasil, 45 milhões de pessoas têm deficiência. E aí, quem são essas pessoas? Nós tivemos, em 2007, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e por meio desse artigo, que inclusive depois o Brasil, né, adotou essas mesmas regras, definiu pessoa com deficiência como aquelas que têm algum impedimento a longo prazo, né, de natureza física, mental ou intelectual, ou sensorial, e os quais, em interação com algumas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades, condições com as demais pessoas. Então, essa é a definição que foi adotada pela Organização das Nações Unidas, que é adotada no Brasil, né? Então, o termo correto seria pessoa com deficiência. No entanto, a gente escuta aí deficiente, portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais, né? Será que tanto faz? Será que tanto faz eu chamar uma pessoa com deficiência de deficiente, de portador de deficiência? Na verdade, não, né? Ao longo do tempo, essas terminologias foram sendo modificadas uma vez que o sujeito começou a ser visto, né? Então, quando eu chamo um indivíduo, por exemplo, de deficiente, eu já estou subjugando a capacidade desse sujeito, né? Eu já estou falando que ele está no nível abaixo daquele esperado, né? Da média. Eu brinco sempre com os alunos, eu falo, quando a gente fazia uma prova na escola, e se a gente tirasse a letra D, o D não era de deficiente, e tirar uma letra D não era uma coisa bacana, né? Era uma coisa ruim, a gente não estava ali na média. Então, chamar um indivíduo de deficiente significa que eu já estou subjugando socialmente, que eu já estou subjugando as capacidades daquele sujeito. E o portador de deficiência? O que estaria errado aqui o que não estaria adequado, na verdade, nesse conceito? Que a deficiência não é algo que eu porte. Eu porto, por exemplo, um telefone, eu porto um óculos, eu tenho a opção ou não de portar, diferente do que acontece com a deficiência. A deficiência eu tenho ou não tenho, não é isso? Pessoa com necessidades especiais. Bom, pessoas com necessidades especiais não necessariamente precisam ser pessoas com deficiência, né? Uma gestante, por exemplo, tem necessidades especiais, um idoso tem necessidades especiais. Então, o termo mais adequado e que nós temos utilizado nos dias atuais é a pessoa com deficiência, ainda que em alguns documentos a gente ainda veja, né, o deficiente, associação de deficiente. Por quê? Porque muitas vezes, na época em que aquela associação foi criada, o termo apropriado na ocasião era deficiente ou era portador de deficiência. Então, por isso que, vez ou outra, a gente ainda vê aí alguns termos inadequados. Mas, atualmente, o termo que nós utilizamos é a pessoa com deficiência e a gente entende essa deficiência como uma característica. Vocês observaram essa figura aqui? Essas crianças lindas, né, sorridentes, o sorriso delas, a alegria delas é tão contagiante que muitas vezes a gente nem repara que tem uma usuária de cadeira de rodas aqui, não é verdade? Né? Então, ter a deficiência é ter uma característica, né? Isso não significa que ela seja incapaz, isso não significa que ela deva ser excluída, isso não significa que ela não tenha direitos, isso não significa que ela não tenha os seus deveres, né? Então, aqui ela é uma criança como uma outra qualquer,
né? Ela vai à escola, então ela precisa estudar, ela precisa ir ao médico, ela precisa se socializar, apesar dela ter essa característica de ter a deficiência, né? Nesse caso aqui, muito provavelmente deve ser uma lesão medular, uma meningocelia, ou seja, alguma deficiência que levou aí a ela ter que usar a cadeira de rodas para o seu deslocamento nos dias, né? No dia a dia. E aí, quando a gente utiliza, né, esse termo deficiente, né, numa pegada aí de mais subjugar, a gente lembra dessa relação aqui da deficiência com limitação e incapacidade. Então, a gente tem que pensar assim, uma pessoa que tem uma deficiência, parte, né, funções são perdidas, né, do corpo, estruturas funcionais são perdidas, ok, que levam a algumas limitações, ok, entendemos que essas limitações vão existir, mas que não tornam esse indivíduo incapaz. Então, o fato dele ter uma deficiência que causa uma limitação não significa que ele seja um indivíduo incapaz. Então, o que nós precisamos fazer? Adaptar, criar meios para que esse indivíduo consiga viver na sociedade dentro das limitações que ele apresenta. Se a gente falar numa aula de educação física, então eu tenho que pensar em como adaptar as minhas atividades para que esse indivíduo que tem deficiência, que tem limitação talvez na maneira de andar, na maneira de se locomover, consiga participar da minha aula. Eu costumo falar que incapaz é o professor que não consegue adaptar sua aula para que aquele aluno participe, né? Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de que a deficiência está associada à incapacidade. Não. A deficiência se associa, sim, a uma limitação, mas que não obrigatoriamente, não necessariamente vai levar a uma incapacidade. E aí, quais são os direitos das pessoas com deficiência? Muitos, né? Indiscutivelmente existem muitos direitos. Então, o respeito à dignidade, à autonomia individual, a não discriminação, a plena participação, inclusão na sociedade, o respeito pela diferença, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre homem e mulher, né? Se não bastasse já existir a discriminação, a exclusão, ainda dentro da deficiência, ainda existe também essas questões entre gêneros. E o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência. Então, tudo isso faz parte dos direitos, isso aqui, gente, que foi visto lá na convenção em Nova York, em 2007, foi assinado, então, Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, nós vimos aqui que temos pelo menos 9 direitos que a pessoa com deficiência tem. Só que, no entanto, né, como a gente pode ver esse documento aqui de 2018, da Organização Mundial de Saúde, as pessoas com deficiência estão entre os grupos mais marginalizados no mundo. Então, apesar de eu ter essa convenção, que eu digo que todos são iguais, todos têm os mesmos direitos, todos têm direito à acessibilidade, eles devem ter autonomia, devem fazer suas próprias escolhas, no entanto, é um dos grupos mais marginalizados. E isso eu estou falando no mundo, eu não estou falando especificamente no Brasil. E aí, uma frase bastante chocante é que as pessoas são incapacitadas pela sociedade e não pelos seus corpos. Então, é a maneira como o sujeito vê o sujeito com deficiência, né? Então, é aquela questão de associar a limitação à incapacidade. Aquele indivíduo é cego, ele não é capaz de fazer tal coisa. Aquele indivíduo é usuário de cadeira de rodas, ele não é capaz de fazer tal coisa. Então, elas são incapacitadas pela sociedade e não por eles próprios. Um exemplo é o direito à saúde, né? Então, está aqui retirado do Ministério da Saúde. Então, pessoas com deficiência podem procurar o SUS quando necessitarem de orientação, prevenção, cuidados, assistência médica e odontológica. Então, isso aqui, se vocês entrarem lá no site do Ministério da Saúde, estará lá, né? Tem aqui o link, depois vocês vão ter acesso a esse material, vocês podem consultar.
Então, tá lá, a pessoa com deficiência tem direito à saúde. No entanto, quando a gente entra lá, no site da Organização Mundial de Saúde, metade das pessoas com deficiência não tem acesso aos serviços de saúde. Então, olha só o paradoxo, é aquela coisa assim, vamos lá, vamos tentar as pessoas terem os mesmos direitos, saúde plena, gozar de uma saúde plena, de uma educação plena, vamos lá, e quando a gente vê na prática, não é isso muito bem que funciona, não é muito bem dessa maneira que funciona, tanto, ó, que a própria Organização Mundial de Saúde diz, ó, essas barreiras devem ser quebradas por organizações governamentais e não governamentais, profissionais, pessoas com deficiência e se seus familiares trabalharem juntos. Ou seja, é uma ação em conjunta, né? Então, não é só uma questão governamental, né? Então, é necessário que todos nós trabalhemos juntos para que esse desrespeito caia por terra, né? E a pessoa, de fato, tenha os seus direitos preservados. Bom, agora que a gente já contextualizou um pouquinho e já vimos que esse grupo que a gente trabalha, né, pessoas com deficiência, é um grupo marginalizado, é o grupo que apresenta suas limitações, mas que não são incapazes, a gente vai conversar um pouquinho sobre as características dessas deficiências, né? E, primeiramente, a gente tem que pensar como essa deficiência pode estar apresentada. Então, essa deficiência, ela pode ser congênita, também chamada de primária. Então, é um indivíduo, por exemplo, que nasceu com uma deficiência visual, né, ou mesmo nos primeiros momentos do nascimento, muitas vezes também é considerada como primária, ou uma deficiência adquirida ou secundária, como, por exemplo, uma lesão medular por um acidente automobilístico, né? Então, é um exemplo de uma deficiência adquirida. Eu posso ter uma deficiência temporária ou uma deficiência permanente. Uma deficiência temporária, eu posso ter um caso de uma hemiplegia, então eu tenho parte dos meus membros paralisados por algum motivo, uma compressão nervosa, por exemplo, né? E ao longo do tempo, né, com tratamento fisioterápico, médico, eu posso recuperar esses movimentos plenamente, ou eu posso ter uma lesão, uma deficiência permanente. Eu tenho uma perda visual, eu não enxergo absolutamente nada, então uma deficiência permanente. A deficiência, ela pode ser progressiva, como é o caso, por exemplo, de algumas distrofias musculares. Então, a distrofia muscular de Duchenne é um exemplo em que o indivíduo vai perdendo a função dos músculos, né, respiratórios, sistema musculoesquelético. Atualmente, a maior parte dos indivíduos com distrofia muscular de Duchenne acabam morrendo por alteração cardiológica. Eu posso ter uma deficiência regressiva, como é o caso, né, que eu falei, eu tenho uma hemiplegia e vou fazendo um tratamento, então vou recuperando os movimentos, ou eu posso ter uma deficiência estática, eu tenho uma paraplegia, eu tive uma lesão, sei lá, na altura da quarta vértebra lombar, teve a seção da medula, então eu não pioro o meu quadro, mas também não melhoro o meu quadro. Tá? Então, essas aqui são basicamente algumas classificações, algumas possibilidades aí da manifestação das deficiências. Só lembrando que deficiência não é doença, né? Então, algumas pessoas falam, qual a doença ele tem? Não, qual a deficiência ele tem? Qual é a característica que ele tem? Eu gosto sempre de frisar que a deficiência é como se fosse é uma característica, né? Então, como tem pessoas que têm cabelo enrolado, outras têm cabelo liso, uma pessoa é negra, outra pessoa é branca, uma pessoa anda e a outra não. Uma pessoa enxerga e a outra não. Tá? Então, é uma característica. Tá? Então, não é doença, longe de ser doença. E aí, os fatores associados a essa doença, fui falar em doença, então, os fatores associados à deficiência, a gente tem basicamente dois grandes grupos. Um mais associado aos fatores primários, que é a pobreza. Então, indiscutivelmente, a pobreza aumenta o número de casos de deficiência. Por quê? Né? Eu tenho lá o caso de desnutrição, de saneamento básico precário,
condições de trabalho inadequadas, condições de moradia inadequadas, baixa assistência médica. Então, tudo isso aqui vai contribuir, por exemplo, para que uma mulher, quando está, né, grávida, tenha algumas alterações e o bebê nasça, por exemplo, com alguma deficiência, uma má formação, uma deficiência auditiva, uma deficiência visual. Então, a gente sabe que esses fatores aqui estão diretamente relacionados com o aumento do risco de deficiências primárias. E as deficiências secundárias estão muito relacionadas a traumas, como, por exemplo, os acidentes automobilísticos, as guerras, armas de fogo, quedas, queimaduras, então que pode levar a amputações, a lesão medular, por exemplo, também, né? Quando a gente fala em guerra, a gente fala, nossa, guerra, sim, né? E é o paralelo que a gente faz com o surgimento do esporte adaptado. Não efetivamente o surgimento, mas quando ele ganhou uma carinha mesmo, assim, de esporte, né? Foi na Segunda Guerra Mundial, quando os ex-combatentes vinham completamente lesionados, né, amputados com lesão medular, com baixa autoestima, baixa autoimagem, então eles iam se reabilitar num hospital. O neurocirurgião que trabalhava com eles na época percebeu que a reabilitação tradicional funcionava bem em termos físicos, mas muito mal em termos emocionais. Então, eles melhoravam a capacidade física, mas o índice de suicídio era muito grande, né? Por quê? Ah, beleza, o corpo vai funcionar? Vai, e a cabeça? Né? Será que a gente vive só nas nossas funções físicas? O nosso emocional contribui bastante, né, para o nosso bem-estar. E aí esse neurocirurgião começou a introduzir o esporte como reabilitação. E aí ele percebeu que esses ex-combatentes, né, que estavam lá com as lesões, eles melhoravam fisicamente, melhoravam emocionalmente, eles conseguiam conhecer outras pessoas que tinham deficiência, algumas piores, né, mais graves do que a deles, e ele viu que foi um sucesso. Então, não tem como a gente falar dos traumas e não falar das guerras e não dar aquele pulinho lá atrás em como o esporte adaptado começou a ser sistematizado. E aí, como eu falei para vocês, a pobreza é um dos fatores que mais está associado com a deficiência. Então, tá aqui, olha aqui escrito erradinho, deficientes por região. Então, isso aqui eu tirei a fonte aqui é do g1.com.br. Então, eu poderia fazer aqui o ajuste, né? Pessoas com deficiência por região. Então, percebam que no norte e no nordeste brasileiros são as regiões onde tem os maiores números de pessoas com deficiência, né? Então, ressaltando, reforçando essa associação, né, entre desnutrição, baixas condições de moradias, baixa assistência médica e o número de pessoas com deficiência. E aí, quais são as deficiências? Gente, se a gente falasse quais são as deficiências, a gente poderia terminar essa palestra aqui às 10 horas da noite e não terminaríamos de falar todas as deficiências. Então, como eu tinha a missão de conversar com vocês durante 1 hora e falar sobre algumas características das deficiências, eu elegi algumas para a gente conversar aqui sobre alguns aspectos que são importantes, alguns aspectos que a gente deve levar em consideração quando prescrever exercícios físicos ou quando a gente pensar nas nossas aulas de educação física com eles, ou mesmo no nosso sotaque no dia a dia. Tá? Então, essa pergunta aqui, quais são as deficiências? E quando eu coloco um sinal, a auditiva, a físico-motora, a visual e a intelectual, eu falando, ok, essas são algumas delas, mas a gente tem muita coisa para conversar. Tá? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada uma aí dentro do limite do tempo. E aí, vamos começar com a deficiência auditiva, né? Que ela é caracterizada pela perda bilateral, parcial ou completamente das possibilidades auditivas sonoras, né? Então, quando eu deixo de ouvir um pouquinho ou desde quando eu perco a audição completamente. Então, eu posso ter perdas que vão de 25 a 40 decibéis, caracterizando uma perda leve, e que muitas vezes o indivíduo não tem o diagnóstico, porque essa perda é tão pequena,
que ela passa que ela é meio que imperceptível, na verdade. E eu posso ter uma perda total da audição, então, quando eu tenho um indivíduo classificado efetivamente como surdo. E aí a gente pode classificar a deficiência como 2 tipos. A deficiência condutiva e a deficiência sensório-neural ou da percepção. Então, qual é a diferença básica entre esses 2 tipos de deficiência? Primeiro, deixa eu só ir nesse slide aqui e já volto nele. Então, no outro. Então, aqui a gente tem uma imagem aqui do ouvido, né? O ouvido externo, médio e interno. Né? Então, essa aqui é a anatomia, não vou me prender muito por conta do tempo, então a gente pode dividir aqui em 3 partes. Quando eu tenho uma surdez condutiva, isso significa que a intensidade do som, né, que o indivíduo está ouvindo, não chega na intensidade adequada no ouvido interno, né? E é o ouvido interno que nós temos os nervos auditivos, né? Que nós temos aqui a cóclea, que vai levar as informações para o cérebro, né? Então, isso significa que na surdez condutiva existe alguma barreira, alguma dificuldade que acomete ou o ouvido externo, ou o ouvido médio, ou os 2. Ou seja, a maneira como o som é conduzido até chegar no ouvido interno, ela é ineficiente. Tá? Então, existe uma interferência. Diferente do que acontece na surdez sensório-neural. Então, na surdez sensório-neural, também chamada de surdez da percepção, a gente tem um problema localizado no ouvido interno, né, lá no nervo auditivo, que leva as informações, que transforma as informações para chegarem no cérebro, então a gente perceber, né, o estímulo sonoro. E quando a gente pensa aqui em ouvido interno, a gente tem estruturas, né, o vestíbulo, que está diretamente relacionado com o equilíbrio, né? E aí, por que eu fiz essa associação com um equilíbrio? Porque, muito frequentemente, as pessoas que vão ter a deficiência, a perda auditiva sensório-neural, vão apresentar problemas de equilíbrio, né? Então, é algo que a gente deve pensar quando a gente trabalhar com alguma criança, com algum indivíduo que tem... ele só não ouve. Não. Então, dependendo do tipo de perda que ele tenha, ele pode ter problemas importantes no equilíbrio e outras valências também, como coordenação motora, ritmo, entre outros. Tá? Bom, a gente tem que pensar que esse indivíduo vai apresentar uma série de limitações, inclusive limitações de cunho psicoemocional, né? Porque a gente sabe que a audição é um meio de comunicação com o meio exterior, né? E é um meio muito mais amplo do que a visão. Por exemplo, quando eu tenho a visão, eu tenho um ângulo aqui de 180 graus, né? Eu tenho um arco de 180 graus, né? De cima a baixo, e aqui 360. 180, né? Quando eu olho de cima a baixo, eu tenho mais ou menos aqui 100 graus, mais ou menos. Agora, quando eu falo em audição, eu tenho 360 graus. Se eu tiver de olho fechado e alguém chamar meu nome, eu vou ouvir. Não é isso? Então, independente de onde o som venha, eu estou ouvindo. Agora, uma vez que essa percepção não acontece, a questão de orientação fica prejudicada, a questão de perigo fica prejudicada, a avaliação das distâncias fica prejudicada também. Quando uma pessoa chama por você, você sabe se a pessoa está perto ou longe, não é isso? Não tem mais ou menos a ideia, né? Pela altura da voz. Então, a gente percebe que essas pessoas, elas acabam ficando mais vulneráveis. E isso pode trazer alguns transtornos psicoemocionais. Né? Então, isso é uma questão que a gente deve trabalhar também, deve pensar, na verdade, ao se trabalhar com pessoas com deficiência auditiva. E aí, uma das maneiras que a gente utiliza para se comunicar
com essas pessoas é as libras, né? Então, a língua natural das pessoas surdas. Então, só lembrando que ela é brasileira, né? Então, língua brasileira de sinais. Então, essa é um meio legal de se expressar, né? Então, é um meio para facilitar o pleno desenvolvimento cognitivo, social, emocional das pessoas com deficiência auditiva. E destacando, pessoal, não são meros gestos ou mímicas, né? Então, é reconhecida, ela foi regulamentada no Brasil por um decreto em 2005, né? E por conta disso, ela é uma disciplina obrigatória aí nos cursos, nas graduações, na licenciatura, né? Para que todo professor esteja apto aí a trabalhar com pessoas que tenham deficiência auditiva. E aí, como eu falei para vocês, não ouvir não significa só não ter a noção do perigo, né, a distância das ações. Isso significa também ter algumas implicações motoras. E como eu já tinha dado ali o spoiler para vocês, essa implicação motora vai estar relacionada principalmente ao equilíbrio, né, por conta ali do sistema vestibular, né, a gente sabe que o equilíbrio ele é dado pela integração entre os proprioceptores musculares, que vão estar lá presentes nos músculos, né, alguns receptores também articulares, nos tendões, além da visão e além do sistema vestibular. Então, a integração desses três sistemas determina o equilíbrio do sujeito. Então, se um ou mais de um desses componentes aqui está prejudicado, isso significa que o equilíbrio vai estar prejudicado também. No entanto, olha só que informação boa para nós educadores físicos. Se nós oportunizamos essas pessoas, se nós oferecemos estímulos e se nós proporcionamos vivências corporais precoces, quanto mais precoce possível, melhor, esse equilíbrio pode chegar aos padrões de normalidade. Ou seja, qual é o papel do educador físico nessa relação? Um papel importantíssimo, né? Então, é importante que a gente saiba como é o equilíbrio dessa pessoa. A gente pode utilizar testes indiretos, testes simples, como o do Flamingo, por exemplo, que você se equilibra lá com o pé numa barrinha, né? A gente pode um dia conversar sobre isso também, no outro momento. Existem testes mais sofisticados, mais diretos, mas na nossa prática como educador físico na escola, o teste do Flamingo é um teste de fácil aplicabilidade, que a gente já consegue ver mais ou menos como é o equilíbrio dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa. E a partir de então, escolher aquelas atividades que sejam aí mais adequadas para favorecer, né, a melhoria dessa valência. E outras alterações também podem estar prejudicadas, como, por exemplo, coordenação motora, ritmo, velocidade de movimento, noção espaço-temporal, que, por acaso, quem pode ajudar a melhorar isso aqui? Nós, educadores físicos. Então, vejam só a nossa importância junto à pessoa com deficiência auditiva, né? Muitas vezes as pessoas não fazem essa associação, né? Pensam assim, ele só não ouve, mas a gente pode contribuir bastante para a melhoria do estado geral de saúde dele, para o desenvolvimento motor dessa pessoa, tá? Bom, saindo um pouquinho, então, da deficiência auditiva, vamos falar um pouquinho sobre a deficiência física, que ela é definida como a perda da função completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, né? Levando, obviamente, a um comprometimento físico. E aí, por isso que eu falei para vocês que se eu fosse falar de todas as deficiências, a gente poderia fazer uma aula, uma live até as 10 da noite, e amanhã a gente voltaria com a parte 2, e depois de amanhã com a parte 3, com a parte 4, porque em deficiência física a gente pode falar, por exemplo, em amputação, em malformação congênita, em lesão medular, em paralisia cerebral, em nanismo, e dentro dessas classificações, dessas possibilidades, existem as subclassificações
classificações, né? Os subtipos de paralisia cerebral, os subtipos de lesão medular, os diferentes tipos de amputação. Então, a gente tem aí, ó, bastante deficiência física para falar. E aí eu elegi uma delas, que é a lesão medular, mas antes da gente falar sobre a lesão medular, vamos só fazer uma pequena diferença, uma diferenciação, que existe um confundimento, as pessoas confundem um pouco o conceito de paresia e plegia. O que é uma pessoa paraplégica e o que é uma pessoa que tem paraplegia e uma pessoa que tem paraparesia? Né? Então, o que é um paraplégico? A gente entende a plegia como a perda total das funções motoras, zero movimento. E a paresia, a perda parcial. Então, existe algum nível de movimento, mas esse nível de movimento, ele é comprometido. E por que eu quis chamar a atenção nisso? Não sei se alguém aí trabalha com esporte adaptado, mas existe o sistema de classificação funcional e algumas modalidades esportivas, elas acontecem de acordo com a deficiência. Então, por exemplo, o rugby em cadeira de rodas é uma modalidade que, se você pegar lá e ler, ele diz que é uma modalidade voltada para indivíduos com tetraplegia. Se a gente pensar em tetraplegia, né, usando aqui a definição, perda total das funções motoras, você vai falar, bom, se é perda total, como uma pessoa que só tem, né, só pisca, mexe a boca, vai conseguir tocar a cadeira de rodas? Na verdade, seria para indivíduos com tetraparesia, né? Mas em função dessa classificação funcional, os indivíduos acabam usando o termo tetraplegia, mas se a gente pegar estrito senso falando, plegia significa perda total das funções motoras e a paresia, sim, a perda parcial das funções motoras. Então, se você tem um indivíduo, por exemplo, que tem uma lesão nível cervical e consegue tocar a sua cadeira de rodas, na verdade, ele tem uma tetraparesia, porque ele tem um comprometimento, ele é disfuncional em membros superiores e membros inferiores, mas ele tem algum movimento. Agora, se a gente vê o ator que fez o primeiro Super-Homem, que caiu do cavalo e ficou, né, tetraplégico, ele efetivamente ficou tetraplégico, porque ele perdeu as funções totais, né, da cervical para baixo. Bom, e aí, então, quando a gente fala em lesão medular, a gente lembra aqui da nossa coluna vertebral, os segmentos cervical, torácico, lombar, sacral e cóccix. Né? Então, está aqui a nossa figura linda da nossa coluna, e que no meio aqui da coluna vertebral a gente tem o canal medular, né? Por onde passa, então, a medula, que é um meio de comunicação da periferia com o sistema nervoso central. Na verdade, a medula já faz parte do sistema nervoso central, né? Então, a conexão entre o sistema nervoso central com a periferia e periferia com o sistema nervoso central. Né? Então, da parte motora e a parte sensitiva. Ora, se a coluna, ela traz essas informações e leva as informações, a coluna não, na verdade, a medula, né? Uma vez que eu tenho uma seção, né, que eu tenho uma ruptura, que eu tenha um trauma e parte dela, ou ela completamente seja seccionada, essa conversa, né, de cima para baixo, de baixo para cima, vai ficar interrompida de alguma maneira. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão alta, né, como a gente chama aqui a nível cervical, eu vou ter perda de sensibilidade, né, de membros superiores, tronco e membros inferiores. Quanto mais baixa é a lesão, menor vai ser a perda, né? Então, se eu tenho uma lesão aqui na coluna lombar, por exemplo, eu vou ter perda de sensibilidade, perda de movimento aqui nos membros inferiores. E isso vai repercutir também no funcionamento dos órgãos e sistemas. Então, não pensem que, o indivíduo tem uma lesão medular, ele só não anda. Seria ótimo se ele só não andasse. Mas ele não anda, o coração não funciona bem, o pulmão não funciona bem, a bexiga não funciona bem, o órgão genital não funciona bem. Então,
as repercussões são as mais diversas possíveis e, mais uma vez, muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? E por quê? Porque a medula, os nervos, né, que saem aqui da medula, eles vão estar enraizados nos mais diversos órgãos e sistemas, né? Como essa imagem aqui. Então, quanto mais alta é a altura, essa lesão, essa ruptura da passagem da informação, mais órgãos e sistemas vão ser comprometidos, né? Por exemplo, aqui são algumas manifestações que acontecem na lesão medular, obviamente, dependentes da altura. Então, vamos pensar o seguinte, quanto mais alta a lesão, então, quanto mais nível cervical, maiores serão os comprometimentos. Então, é comum a espasticidade e os espasmos. Então, a espasticidade é a musculatura extremamente contraída e os espasmos são as contrações involuntárias. Por que é importante a gente falar sobre isso? Se você prescrever exercícios, né, para esses indivíduos, pode ser que durante o movimento, esse indivíduo tenha uma contração involuntária do membro inferior, né? E aí, num primeiro momento, se você ainda não tem muita intimidade com esse sujeito, pode ser que ele fique constrangido. Então, já fiquem sabendo que isso é possível e, no geral, eles sabem qual é a melhor posição que eles devem adotar para que esses espasmos diminuam, tá? Existe a redução da função pulmonar, isso é influenciado por o quê? Pela musculatura do diafragma, né? Então, quanto mais alto a lesão medular, maior é a probabilidade do diafragma ser comprometido. A gente sabe que o diafragma é o principal músculo respiratório, é o músculo essencial à vida, né? Como ele é chamado. Então, se ele tem se ele não funciona adequadamente, qual é a função do diafragma, né? Ele empurra a costela, o abdômen para baixo, puxa a costela para cima, né, durante a inspiração, para permitir o quê? A expansão torácica. Então, se ele não funciona adequadamente bem, significa que essa expansão torácica não vai acontecer de uma maneira efetiva. Então, não vou ter entrada adequada de oxigênio nos pulmões, né? E, obviamente, se eu não tenho oxigênio entrando adequadamente nos pulmões, eu não vou ter o oxigênio chegando adequadamente nos músculos. As infecções respiratórias são muito comuns. Uma questão muito importante, pessoal, distúrbios na termorregulação. Então, são sujeitos, principalmente os indivíduos com lesão medular alta, né? Os tetraparéticos ou os tetraplégicos. Esses indivíduos, eles apresentam essa falha, a gente brinca, né, a falha no termostato, ou seja, o sistema ele não consegue perceber adequadamente as variações internas de temperatura. Então, o indivíduo ele começa a superaquecer muito rapidamente, eles não têm a sudorese, né? O que é a sudorese? É aquele mecanismo fisiológico, né, de resfriamento corporal. Então, uma vez que ele não tem essa sudorese, a temperatura interna aumenta excessivamente. Então, o que a gente tem que fazer ao trabalhar com esses indivíduos? Fazer o resfriamento artificial. Então, vai trabalhar com o indivíduo com tetraplegia, tetraparesia, usa lá o borrifador, a toalhinha molhada, passa lá, pergunta se está tudo bem. O inverso também é verdadeiro. Em locais muito frios, eles acabam sentindo mais frio ainda. Então, essa questão da temperatura e o indivíduo com lesão medular, a gente deve ficar bastante atento. Úlceras de decúbito, né, ou as escaras, então é importante a gente falar com os sujeitos, com os indivíduos, né, para ficar mudando a posição na cadeira de rodas, né, estimular a troca de cadeira também. Vamos pensar, eu estou numa cadeira de rodas, eu vou almoçar. Então, é muito mais fácil encaixar minha cadeira de rodas na cadeira, na mesa. Eu vou assistir televisão na sala. É muito mais fácil eu chegar, tocar minha cadeira e ficar lá do lado do sofá. Mas o que acontece? Quando o indivíduo fica muito tempo naquela posição, né, a gente acaba diminuindo a circulação de sangue. E isso favorece o aparecimento das úlceras, né, das escaras também. Então, é importante estimular a troca, né, de assento, estimular a fazer o fortalecimento também na própria cadeira de rodas, pedir para fazer a extensão
De quebra, a gente trabalha tríceps, né, o fortalecimento também, né, então de tempos em tempos pedir para levantar da cadeira, descansar um pouquinho, levantar um pouquinho, né, então a gente está trabalhando 2 aspectos aí importantes. As infecções urinárias também são super recorrentes, e isso muitas vezes por quê? Porque esses indivíduos, eles não têm o controle da bexiga, então para que eles urinem, né, para que eles façam xixi, eles precisam fazer o cateterismo. E a gente sabe que o sonda não é uma coisa barata, né? Eu não sei exatamente quanto custa uma sonda, mas vamos pensar assim, que para a gente fazer xixi, a gente vai ali no banheiro e faz, né? É isso, a gente não paga para ir ao banheiro. O indivíduo que tem lesão medular, ele precisa pagar para fazer xixi, porque ele precisa comprar uma sonda. Só que, às vezes, não são todos que têm essa capacidade de comprar inúmeras sondas, não, eles reutilizam a sonda. Então, fazem o cateterismo, depois vão lá, lavam, guardam na próxima, e aí, obviamente, o risco de contaminação é muito grande, né? Então, as infecções urinárias são muito recorrentes, distúrbios infectorianos, né? Então, é importante tentar agendar, né? Marcar o horário que o indivíduo vai evacuar. Problemas no retorno venoso, então, para quem for trabalhar com indivíduos com lesão medular, fazer o alongamento passivo, indicar que fique com a perna para cima, né? Então, se vocês olharem lá para a perna do indivíduo com lesão medular, muito frequentemente vai estar inchado por conta desse problema do retorno venoso, né? Vamos pensar, a gente tem ali o músculo da panturrilha, da perna, né, que funciona, entre aspas, como um segundo coração, ajudando no retorno venoso. No lesado medular, aquela musculatura não é funcionante, né? Então, o sangue precisa vencer a força da gravidade para voltar para o coração. Então, é um trabalho mais árduo, né? Então, o uso de meias compressivas também é um outro aspecto, que pode ajudar a melhora do retorno venoso. A gente tem a perda de densidade mineral óssea, vamos pensar nos efeitos aí do exercício, né? A gente sabe que o impacto do calcanhar no solo, isso favorece a atividade dos osteoblastos. O indivíduo com lesão medular não tem esse impacto, então a perda óssea é maior. Então, é necessário fazer um acompanhamento nutricional, aí fazer uma reposição de cálcio, entre outras coisas. Gordura corporal, que muitas vezes acaba aumentando em função de um gasto calórico menor, né? Tocar cadeira gasta energia, sim, mas tanto quanto a gente gasta no dia a dia, né? Um andante gasta? Certamente não. E fora os ajustes psicossociais, né? Principalmente quando é uma lesão adquirida. Então, você é um indivíduo que anda normalmente, de um dia para o outro não anda mais. Então, até isso se organizar na sua cabeça demanda um tempo. Alguns lidam melhor com a situação, outros menos, a coisa flui de uma maneira um pouquinho mais lenta. Então, é importante a gente pensar nesses aspectos aqui. Então, brevemente, eu reuni algumas manifestações que, como eu falei, se a questão do lesado medular fosse só não andar, maravilha, só que a gente tem muita coisa aqui e muita coisa nós, educadores físicos, podemos atuar. Né? Na verdade, eu já coloquei de propósito aqueles que a gente pode atuar bastante aqui, né? Como essa questão da função pulmonar, né? Que está relacionada à baixa pressão cardiorrespiratória, retorno venoso, gordura corporal, né? Então, tem bastante coisa aqui que a gente pode trabalhar. Bom, saindo da deficiência física, né? De um dos aspectos da deficiência física e partindo aqui para a deficiência visual, a gente tem, por definição, a perda parcial ou total, né, da capacidade visual nos 2 olhos, levando o indivíduo a uma limitação no seu desempenho habitual, né? E a gente pode classificar aí os indivíduos de 2 maneiras. A perda total ou cego. O pessoal me pergunta às vezes, é errado chamar o cego de cego? Não, é cego. O que é errado é chamar de ceguinho, cegueta, né? O caolho, isso é errado, né? Os termos pejorativos, mas cego, beleza, cego, é porque eu acabo usando muito o termo perda total, porque eu trabalho com esporte adaptado, né? Então, a gente tem na classificação funcional perda total e perda parcial, mas chamar a pessoa com perda total de cega, ok, não é termo pejorativo, tá? Você não está sendo indelicado. Então, perda total ou cego, quando você tem a perda total da visão, não tem vultos, né? Não, nada.
Você pode, muitas vezes, ter a diferença de luminosidade, você consegue perceber a diferença, né, na luminosidade, mas não consegue enxergar nada. E a perda parcial, quando você tem algum resíduo em um ou dois olhos, né, suficiente para perceber luzes ou cores, né, consegue perceber, mas não consegue ler, por via da visão, o sistema de leitura e escrita em tinta. Então, você consegue ler, por exemplo, se você colocar a lupa, reglete, né, utilizar algum recurso óptico. Aí você consegue ler. E aí, essa avaliação da deficiência visual, ela é feita utilizando não somente o órgão olho, né, estrutura, alteração anatômica, estrutural, como é feita também a partir da pessoa, que é o que a gente chama de visão funcional, né? Então, o que é uma visão funcional? É a capacidade que aquele indivíduo tem de viver, de conviver com a perda da visão, né? Então, eu falo, duas pessoas podem ter o mesmo grau de perda visual, uma ser extremamente funcional e a outra ser nada funcional. O que vai determinar uma ser nada funcional e a outra muito funcional? Muito, em parte, o ambiente que ela vive. Se esse indivíduo é estimulado precocemente, se ele não é super protegido, se ele é desafiado, né, se ele começa a fazer atividades precocemente, ele vai ter um desenvolvimento muito bom. Vocês devem conhecer o Ricardinho, né, que é o nosso melhor jogador de futebol de 5, não só do Brasil, mas do mundo, né? Ele já foi eleito aí várias vezes. Ele perdeu a visão, se eu não me engano, com 5 anos de idade. E eu já tive a oportunidade de conviver com o Ricardinho. Eu trabalhei um tempo com a seleção brasileira de rugby, em cadeira de rodas, como fisiologista, e uma vez nós estávamos concentrados junto com a seleção de futebol de 5. E aí eu estou lá, e aí vejo o Ricardinho no segundo andar. Falei, meu Deus do céu, porque eu, quando vejo atleta e atleta paralímpica, o coração bate mais forte ainda, né? Ver atleta, o coração já bate mais forte. Quando é paralímpico, então, é aquela coisa de tietagem pura, né? Eu falei, não, tem que pedir para tirar foto, tem que pedir, deixa ele vir. Gente, o Ricardinho vindo, é aquela coisa, você fala, não, ele tem um terceiro olho, ele tá vendo de algum lugar, não é possível que ele sozinho, ele tava no segundo andar, ele desceu a rampa, não sei o que, eu chamei, ele me abraçou, tirou a foto. Aí eu vi que a foto ficou ruim, falei, não, peraí que ficou ruim, vamos tirar de outro ângulo. Ele, não, vira para lá então, eu acho que vai ficar melhor. A gente fala, gente, não é possível. Ele está enxergando. E aí, vendo a história dele, vocês podem até jogar aí no YouTube. No final do ano passado, teve uma reportagem dele no Globo Esporte, que até ele foi feito um mapeamento cerebral dele, mostrou que ele começou a tocar violão, a andar a cavalo, tudo muito cedo. E isso contribuiu bastante para que ele tivesse um pleno desenvolvimento. Então, pessoal, não basta só a gente avaliar o olho, a estrutura, o quanto eu não enxergo. Eu preciso saber também quanto eu consigo me virar, né, sobreviver, sem a presença daquele componente, né, sem o componente visual. E aí isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar agora aqui, né? Como é o desenvolvimento perceptivo motor da pessoa com deficiência visual? Depende de alguns fatores, né? Da etiologia, se ele teve algum período de visão ao longo da vida, né? Depende da severidade visual, da perda a severidade da perda visual, mas o que os estudos mostram é o seguinte, que tanto na primeira infância, que vai até os 6 anos, quanto na segunda infância, o desenvolvimento pode ser, sim, mais tardio em relação a crianças sem deficiência. No entanto, as oportunidades e os incentivos vão fazer toda a diferença no desenvolvimento, seja em termos perceptivos, seja em termos motores dessas crianças. Tá? Então, está aqui mais uma vez o nosso papel, e de novo, quanto mais precocemente, maiores são as chances de sucesso. E aí, só para a gente finalizar aqui a questão, né,
da deficiência visual, a gente tem como recurso educacional o Braille, que conversando com muitos deles, quanto mais precocemente, melhor, né, que conforme eles vão envelhecendo, existe uma dificuldade maior, né, em termos de sensibilidade para entender o que cada um dos sinais significa. E aí, quando a gente pensa em atividades físicas para pessoas com deficiência visual, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, entender qual processo, em qual fase do desenvolvimento aquela pessoa se encontra, aquela criança se encontra. A gente tem que pensar quais são as potencialidades que aquele indivíduo tem, quais são as necessidades. A gente tem que pensar o seguinte: eu não posso errar a mão nem para mais, nem para menos. Se eu erro minha mão para menos, minha aula vai ficar extremamente desinteressante e aquele aluno vai achar que eu estou subjugando a capacidade dele. Se eu erro minha mão para mais, aquele indivíduo vai falar: nossa, realmente... Aí, nesse caso, sim, eu sou deficiente. Eu deveria conseguir, mas não estou conseguindo. Então, tem que ter uma sensibilidade muito grande. E como a gente vai alcançar essa sensibilidade? Primeira coisa, conversando. Então, saber o que ele já fez, o que ele não fez, conversar com os pais, né, conversar com a família, e tendo aquela troca, tá? Eu falo que o profissional de educação física, eu sou educadora física, e eu decidi que eu ia ser educadora física com os 7 anos de idade. Eu era da primeira série quando eu falei que eu ia ser educadora física, porque eu tive professores de educação física escolar excepcionais. E o pessoal falava: ah, não, ela fala que vai ser educadora física porque ela gosta da aula. Hoje eu tenho 38 anos e sou educadora física. Eu nunca tive qualquer dúvida da profissão que eu escolheria. Então, o educador físico, ele é capaz, né, de levar uma pessoa a amar ou a odiar exercício físico. Então, a gente não pode fazer com que essa pessoa com deficiência se sinta deficiente porque ele não consegue alcançar a sua aula. Tá? Então, a gente precisa identificar, saber quais são as potencialidades e as limitações dessas pessoas. Os objetivos e os conteúdos vão ser os mesmos. Isso é incluir, isso é inclusão. Eu não vou fazer nada de objetivo diferente, de conteúdo diferente. Agora, o que vai ser diferente são as minhas adaptações. Ok, isso é inclusão. Eu me virar nos 30, tentar o plano A, o B, o C, o D, o plano Z, para fazer com que aquele indivíduo que tem deficiência visual, não só visual, auditiva, lesão medular, enfim, participe da minha aula e esteja incluído na minha aula. Isso é inclusão, tá? E aí, quando a gente fala nessas pessoas, alguns aspectos são importantes, como, por exemplo, chamar o indivíduo pelo nome, né? Imagina, falar: ô menino, a turma tem 50 meninos, né? Então, ô Roberto, então a gente sabe que o Roberto tem a deficiência visual, então a gente sabe que a gente está chamando o Roberto. Antecipação verbal das ações para evitar os sustos e surpresas. Então, imagina, a pessoa não enxerga, e aí você já vai colocando a mão nela, então ela pode levar um susto, então falar: tô chegando, vou colocar a mão aqui, vamos lá. Avisar, né, sempre antes do toque, explicar o movimento, ter um bom vocabulário, se expressar claramente. A gente tem que pensar o seguinte: muitas vezes a gente não entende muito bem o que a pessoa está falando, a gente acaba pegando a mensagem pela leitura labial, né? Ou pela expressão corporal. A gente tem que entender que a pessoa que não enxerga não está tendo essa possibilidade. Então, ele só vai ouvir, né? Então, ter um bom vocabulário, se expressar claramente, falar em bom tom. Lembrando que a pessoa com deficiência visual, ela não enxerga, mas ela ouve. Algumas pessoas tendem a falar alto quando tem algum cego, né? Então, o cego só não está ouvindo. Só não está vendo, mas ele está ouvindo, né? Então, não precisa gritar, mas é importante a gente falar pausadamente, né? Falar claramente, e antes de julgar, a gente fazer uma autoavaliação. Será que eu fui claro nas minhas explicações? Será que as condições ambientais estão favoráveis? Meus materiais estão favoráveis? Será que eu não estou dando aula num lugar que está muito barulho? Será que eu não estou usando um recurso que não está, né, que tinha que fazer um guiso, um barulhinho, mas o barulho está muito baixinho? Será que eu estou transmitindo segurança? Isso tudo é muito importante, né, para a pessoa que não enxerga. E aí, durante as nossas aulas, a gente pode utilizar, né, para passar as informações,
Dois principais tipos de informações. As informações auditivas e as informações táteis. Então, vamos lá. As informações auditivas podem ser as verbais, né? Então, eu vou explicar oralmente qual é a palavra, qual é a atividade, e eu posso utilizar informações sinaléticas também, né? Que são os apoios. Por exemplo, eu vou fazer a atividade, o indivíduo tem que correr de um lado para o outro da quadra. Como que ele vai saber para onde correr? Eu posso bater palma, e aí esse aluno vai se orientar o quê? Pelo som da minha palma. Mas lembrando que eu tenho que bater sempre, né? Mesmo que comece a cansar a mão, eu tenho que bater sempre no mesmo ritmo e na mesma intensidade, né? Porque ele vai perceber quando a palma vai ficando mais perto, que ele está se aproximando. Então, esse é um estímulo. Então, a gente prioriza, a gente preconiza utilizar as informações auditivas no primeiro momento. Para quê? Para permitir que essa pessoa ela fique mais independente. Você vai levantar o seu braço para frente. Levantar o braço para frente pode ser isso. Pode ser isso. Tudo isso eu estou levantando o braço, não é? De uma certa forma, né, para frente. Agora, se eu pego o braço da pessoa, você vai levantar para frente assim. Aí eu já estou utilizando as informações táteis desse segundo bloco aqui. Só que, se eu uso a informação tátil, eu acabo diminuindo a independência dessa pessoa. Né? A gente não busca favorecer a independência, né? Ele precisa se virar sozinho. Então, quanto mais eu puder estimular em termos auditivos, melhor. Você vai levantar para frente. Isso, levanta um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, mais para cima. Ok. É claro que, obviamente, nem sempre a gente tem tempo para isso. Né? Então, é mais fácil a gente pegar, você vai levantar o braço assim, né? E é o que a gente chama de informações táteis diretas. Né? Então, não que a gente não deva usar, mas preferencialmente num segundo momento, tá? Então, vamos estimular aqui em termos verbais, tá? Bom, e aí, quando a gente pensa em adaptações no espaço físico, já estou acabando, tá, gente? Por favor, não me deixem sozinha aqui não, tá? Quando a gente pensa em adaptações no espaço físico, a gente tem que, primeiro, pensar no minucioso reconhecimento do local. Não só o local onde vai ser feita a atividade, mas o local que antecede a atividade e o local que sucede a atividade também, tá? Então, tem que conhecer tudo. E cada dia é um dia. Eu sempre vi a quadra. Ok, mas eu hoje tenho uma rede caída na quadra. Então, todo dia eu tenho que fazer o reconhecimento do local. Outra coisa, questões emocionais também fazem toda a diferença. Teve uma experiência, eu sei que eu não estou no momento de contar a experiência, que eu ainda tenho que falar um monte de coisa, o tempo está acabando. Quer dizer, já acabou, né? Mas rapidamente. Desculpa interromper. Se quiser, pode contar as experiências, não precisa se aprofundar muito, porque esse vai ser justamente o meu tema na sexta. Eu vou falar sobre a intervenção. Então, pode pincelar, que não tem problema, que eu aprofundo com eles na sexta. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Então, pode contar as experiências. Não, esse é um caso muito rapidinho dessa questão emocional. Lá na minha faculdade, lá onde eu trabalho, durante um tempo, a gente teve uma equipe de futebol de 5, né? Que treinava lá, que fazia o exercício, eles já sabiam exatamente por onde ir, né? Onde tinha cantina, onde subia a rampa, onde jogava, não sei o quê. Num dia, então eles já iam sozinhos. Teve um dia que eles jogaram, aí eles caíram lá no pau, começaram a brigar, coisa de jogo mesmo, começaram a brigar. Aí um dos meninos saiu revoltado. Ele saiu tão transtornado que ele desceu na cantina da faculdade derrubando todas as mesas. Porque o nível de irritação, aquela coisa do jogo, assim, mexeu tanto que ele perdeu o mapa visual dele. E ele saiu levando todas as mesas, cadeiras na cantina. Ninguém entendendo nada, até porque ele é muito bem desenvolvido em termos posturais, né? Porque algumas pessoas com deficiência visual apresentam algumas alterações posturais e ele não. Assim, você não fala que ele tem deficiência visual em termos posturais. E o pessoal estava achando assim, o que aconteceu com aquela pessoa que está acabando com a cantina?
rotina. Mas não, ele foi nisso, ao mesmo tempo que ele ia levando as mesas, as cadeiras, ele ia tropeçando, caindo, foi uma confusão. Então, essa questão da gente apresentar, né, o espaço antes, durante, depois, onde vai acontecer a atividade, é extremamente importante. Né, mostrar sempre os locais mais marcantes, lembrando de tirar objetos pontiagudos, objetos que podem, obviamente, né, causar algum acidente, né, então sempre prezando pela segurança do nosso aluno. E para a gente finalizar, né, vou ser muito breve, que já finalizou, na verdade, só para a gente fechar o último grupo, que é a deficiência intelectual. Então, a gente tem que é um funcionamento intelectual abaixo, né, inferior à média prevista, com manifestação, em média, até os 18 anos de idade, e associado, esse é o ponto importante, a limitações em 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas. Por que isso aqui é importante? Porque isso é relativamente novo na classificação da deficiência intelectual. Antigamente, a deficiência intelectual ela só era classificada a partir dos testes de QI, né, como esse aqui. Por exemplo, escolha o próximo item para cada retângulo abaixo. Aí você vê lá pela lógica. Então, você fazia um teste se você tinha, né, um grau lá abaixo da média para 18 anos de idade, você poderia ser classificado como leve, moderado, severo. Mais recentemente, essas condições adaptativas, que são essas aqui, comunicação, autocuidado, vida doméstica, foram levadas também em consideração. Então, o indivíduo tem que ter um teste abaixo, e, além disso, condições, né, limitações nessas condições adaptativas. E aí, quando a gente fala nas deficiências intelectuais, as mais comuns são a síndrome de Down e a síndrome do X frágil. Né? Então, aqui a gente tem a síndrome de Down, que é a mais comum, onde nós temos 3 cromossomos no par 21, e a gente tem algumas características que são muito comuns na infância, como as faces mongol, encéfalo ovalado, uma relativa hipotonia, os olhos chorosos, né? Que aqui não sei se eu posso chamar de olheira, né? Mas como se fosse um acúmulo maior de gordura aqui, mais escuro, né? O pescoço encurtado. Então, são algumas características que você bate lá o olhinho e você já percebe que aquela criança tem síndrome de Down. Mas existem algumas manifestações, né? Essas manifestações são manifestações, assim, características. Então, o indivíduo quer faça o exercício, quer não faça exercício, quer ele seja fisicamente ativo ou não, ele vai continuar com o olho choroso, vai continuar com o pescoço encurtado, vai continuar com a face mongol, mas existem algumas manifestações que a gente pode melhorar por meio do exercício físico, da atividade física, seja nas nossas aulas ou seja em atividades extracurriculares. E algumas dessas manifestações são, por exemplo, as alterações proprioceptivas, né? Então, em geral, eles apresentam deficiências sensoriais, visuais, auditivas, e tudo isso, né, associado às questões táteis e proprioceptivas, vai levar a algumas limitações quanto à organização espacial e habilidades motoras. Em outras palavras, pessoal, se eles vão ter problema de organização espacial, vou fazer trabalho com síndrome de Down, eu tenho que ter o quê? Espaço. Isso é fato. Né? Eles vão ter problema de equilíbrio, vão ter problema de coordenação, então isso significa que eu tenho que ter espaço, tenho que ter cuidado. Então, esses problemas no equilíbrio, como eu falei para vocês, está associado a uma série de alterações, como maturidade do cerebelo, imaturidade do sistema vestibular, lembra lá o vestibular que a gente viu ainda há pouco, lá no ouvido? Alteração no sistema visual, auditivo, tátil, então tudo isso aqui vai repercutir no equilíbrio, então a gente deve estimular essa valência, deve proporcionar estímulos, mas evitar, obviamente, o uso de plataformas e traves altas, né, para que, caso esse indivíduo caia, ele não se lesione, até porque eles também têm problemas de ligamento, a famosa frouxidão ligamentar, principalmente na atlantoaxial. A atlantoaxial aqui é cervical, aí é o que eu costumo falar com meus alunos.
deixe o indivíduo ficar somente com síndrome de Down. Não vamos deixar o indivíduo com síndrome de Down e tetraplégico, né? Quando que eu falo isso? Nos rolamentos, né? Atividade de mergulhar na piscina, né? Pá. Então, eu posso ter uma lesão aqui na cervical? Posso. Estou falando que um indivíduo com síndrome de Down nunca vai poder dar cambalhota? Estou falando que o indivíduo com síndrome de Down nunca vai poder fazer judô? Absolutamente não. Ele vai poder fazer. Só que existe todo um crescimento pedagógico, né? Então, eu vou começar aquele... como todos nós sabemos, né? Então, começando aos poucos, estímulo, resposta, vamos lá, o que você consegue fazer, vamos te dando mais independência, né? E a partir do momento que ele vai progredindo, a gente vai dando mais autonomia, né? Então, é extremamente importante. Então, além da frouxidão atlantoaxial, a gente também tem no joelho e no quadril. Então, são articulações que a gente precisa ter bastante atenção, tá? Problemas de hipotonia muscular, né? Então, menos força muscular. Então, isso pode levar a atraso no controle de tronco, pode levar a alterações na marcha, alterações na corrida. Por isso que eu falo, trabalhar com síndrome de Down é sinônimo de trabalhar com espaço. Então, temos que ter espaço. Por conta disso, é importante que a gente fortaleça grupamentos musculares. Ah, vou botar o sujeito, a criança coitada, para fazer musculação? Não, vamos fortalecer com atividades lúdicas, né? Por que não uma bola um pouquinho mais pesada, né? Por que não atividades de sentar e levantar, que acaba sendo uma espécie aí de agachamento, né? Então, dá para a gente trabalhar força de uma maneira lúdica. É importante que seja sempre supervisionado, tá? Vamos lembrar sempre a frase que eu falo, gente, todos podem fazer. A gente só precisa adaptar, a gente só precisa ter atenção, a gente só precisa ter cuidado. Problemas circulatório e respiratório. Então, é muito comum, muito frequentemente, até o primeiro ano de idade, as crianças acabam já passando por cirurgias, né, no coração. Isso é o que muitas vezes levava a uma baixa expectativa de vida. Mas, atualmente, com a melhoria aí das intervenções de medicamentos, próprias intervenções como exercício físico, isso tem melhorado bastante o prognóstico de vida. A gente, antigamente, via pessoas com síndrome de Down morrendo muito cedo. Hoje em dia, a gente vê pessoas com síndrome de Down entrando aí na faculdade, se formando, casando, formando famílias, né? E problemas de diabetes e obesidade também são bem comuns nessa população. Essa questão do diabetes, muitas vezes, acaba sendo potencializada pela família, que é a supercompensação. Ah, coitado, ele tem síndrome de Down, deixa ele comer o doce. A coisa que ele mais gosta de fazer é comer o doce. Aí come o doce, aí come mais o doce, aí come o pão, aí come a pizza, aí come o carboidrato. O vilão não é só o doce, não. Estou falando porque eu sou diabética também, tá, gente? Então, não é só o doce, mas essas supercompensações acabam facilitando aqui, né, para que o controle glicêmico fique prejudicado e a obesidade, né? O que nós precisamos, então, fazer? Exercícios, né? Brincar, jogos. O pessoal já começou falando aí de vôlei, natação. Trabalhar com síndrome de Down é uma delícia, né, gente? Quem já teve a oportunidade, eles são demais, eles são super divertidos e muito frequentemente tocam bastante. Nós, educadores físicos, somos muito bem aceitos por ele. Bom, sim, nós estamos lá. Então, isso aqui, se vocês visitarem, como eu vou passar esse material para vocês, tem aqui o link do PDF da Organização Mundial de Saúde, e agora nós estamos lá na Organização Mundial de Saúde, as recomendações para as pessoas com deficiência e distanciamento social. Eu estava, assim, realmente muito incomodada, porque saía idoso, hipertenso, blá, 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 mas não saía pessoa com deficiência, e agora nós estamos lá. Então, o documento está em inglês, mas para quem não lê inglês, basta copiar, jogar lá no Google Tradutor, a tradução sai quase perfeita. É importante, é muito bom ter esse reconhecimento, é muito bom saber que a pessoa com deficiência cada vez mais ganha o seu espaço, né? Ainda mais no momento aí tão crítico, tão específico como esse que nós estamos vivendo.
Bom, aqui estão os meus contatos, meu Instagram, @Patrícia Vigário, meu nome e meu sobrenome, meu e-mail, Patrícia Vigário, meu nome e sobrenome, @yahoo.com.br, e eu gostaria muitíssimo de agradecer a vocês por essa tarde, por estarem aqui comigo, por dividirem esse momento. É sempre uma felicidade poder compartilhar conhecimento sobre pessoas com deficiência, sobre a área que eu optei por trabalhar, por seguir, né? E, enfim, me coloco à disposição, caso vocês queiram conversar um pouco mais sobre pessoas com deficiência, sobre esporte adaptado, enfim. Então, esses são meus contatos. Agradecer mais uma vez ao DNA, à Joana, e me coloco sempre à disposição aí. Quando me convidarem, o convite já está aceito. Tá bom? Nossa, professora, Beijos. eu que agradeço. Olha, eu estou aqui extremamente encantada. Eu, como se não conseguisse mais me encantar, eu estou mais encantada ainda, e acho que as pessoas também. Agora temos 127, mas chegamos a 140 pessoas. Prepare-se para ter 140 pessoas mandando mensagem para você. Oh, meu Deus! Querendo saber sobre curso, sobre especialização, tá todo mundo encantado. E eu estou muito, muito grata, porque eu tinha certeza que ia complementar com esse curso, que está numa qualidade muito boa. E modéstia à parte, eu sei que os meus convidados foram realmente muito bons. Professor, eu vou material depois, então, na pastinha. Novamente, participação. E, pessoal, lembrando que amanhã temos a continuação do nosso curso com o Fórum de Debate, falando sobre pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, não percam, também está muito bom, e a transmissão será pelo YouTube, tá bom? Professora, está mutada. Se quiser falar, tem que só apertar aí o microfone. Sorry, nem vi que eu tinha. Desculpa, eu só tinha perguntado se eu podia aproveitar e fazer uma propaganda. Claro. É que lá no meu Instagram, a partir dessa semana, na verdade, eu vou começar umas lives sobre pessoas com deficiência. Na verdade, a primeira foi ontem, né, que a gente falou sobre esporte para pessoas com deficiência, e nós teremos algumas nessa semana, na semana que vem. Então, quem tiver o interesse, pode me seguir lá no Instagram, o @Patrícia Vigário. E lá também tem um fórum sobre futebol, futebol e futebol em cadeira de rodas, que vai acontecer nesse final de semana, no sábado e no domingo, totalmente gratuito. Eu vou palestrar no domingo, na hora do almoço, mais ou menos, acho que é meio-dia, não sei. Mas, enfim, é totalmente gratuito, então quem quiser, tiver interesse, entra lá no Instagram, no meu Instagram, e veja lá como se inscrever. Tá? Que é de graça. E aproveitar. Já sei que eu vou fazer domingo almoçando. Bom, gente, obrigada e até amanhã. Qualquer coisa, estou à disposição também. Tchau, tchau. A Camila tá aí. Beijo, pessoal. Beijo. A organizadora do congresso está aqui. Beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite.